Bom dia, galera. Tudo bem? Tranquilo? Eu acredito que eu perdi as piadinhas de começo de manhã, de primeira palestra. Agora vou ter que dar uma aceleradinha. O que me motivou a submeter essa palestra? Ultimamente eu tenho feito muito freela, eu pego muito serviço, muito job, e isso me lembra o que acontecia no começo da minha carreira. Logo que eu comecei a programar, tinha um problema muito grande, que era legação de código. A galera que programava, desenvolvia, tinha certeza que aquele código ia funcionar pelos próximos 10 anos. E aí ninguém mais mexia. Então, na verdade, isso aqui vai ser um resumo de como é que eu vi as coisas serem feitas até agora, como é que eu fiz muito, como é que eu gostaria de fazer também. Quem sou eu? Meu nome é João Paulo, mas podem me chamar de John Morovanietsky. Tenho um perfilzinho modesto no Twitter. Não posto nada de bom lá, então não é tão negócio assim. Hoje eu trabalho como Senior Developer e Tech Leader da Encode Web. A Encode Web é uma empresa bem divertida, bem bacana, e o pessoal tem uma vontade de fazer a coisinha certa, sabe? Então parece que eu achei a equipe, o time que qualquer um gostaria de ter. Na verdade, eu sempre disse isso em todas as empresas que eu passei, mas a gente sempre vai melhorando, né? Quando eu comecei a programar lá nos anos 90, 94, 95, que eu comecei com C, sentei muito na mandioca com C, porque imagina, um piá com 10 anos programando C é para tomar na reba. Aprendi o caminho das pedras com Clipper, um padrasto meu me deu a dica, ó, cara, tu quer fazer sisteminha com banco de dados, tem aqui uma plataforma bacana para ti. Já vem tudo pronto nela. Já tem uma documentação, já tem um scriptzinho que tu roda, tu tá ali no Edit. Vocês se lembram do Edit do DOS? Vocês gostavam do Edit do DOS? Alguém aqui programou no Edit? Programaram, né? É bom. Pois é, no Edit tu apertava Shift F1 e tu abria o Norton Guides com toda a documentação do Clipper, tudo que tinha de função lá. Isso era muito bom. O que isso lembra hoje? O que vocês fazem hoje? Comecei um projeto, o que eu faço? Vocês compilam também o projeto de vocês, é a mesma coisa. É o Grandfile, é o Gulp. Lembra muito qualquer outra linguagem mais antiguinha. Hoje eu trabalho com Python, Perl, PHP. PHP é o serviço, né? Python é mais hobby, freela, similares. E, claro, o JavaScript para estar aqui com vocês. Mas é só hobby também. Meu histórico. Eu passei por uma meia dúzia de agências que foram, eu poderia dizer, colégios ou cursos, escolas. Cada uma das agências que eu passei eu aprendi muito. E foi só tropeço, só tropeço. Desde a primeira agência até a última foi só tropeço. Até agora. Eu acredito que eu estou tropeçando toda semana. E eu acho que vocês também sentem isso, né, no dia a dia. É foda. Mas eu não posso deixar de dizer que hoje eu só continuo na programação porque eu aprendi uma coisa na Digital. A Digital foi a primeira empresa que me abrigou, assim, que disse, ó, cara, vem trabalhar comigo. Eu programava em Clipper, o mercado inteiro estava expandindo, a galera queria programinha para Windows, programinha com interface, e essa era a moda. Ninguém mais queria Clipper, ninguém queria Pascal, ninguém queria porcaria nenhuma. E o cara que me deu aula de Visual Basic, ele abriu uma empresa, abriu a Digital, e a gente começou a migrar. Tudo que era sistema legado, antigueira, Clipper, Pascal, COBOL, tudo passava para Visual Basic. Foi uma época bem interessante, bem bacana. E o BSUP foi onde eu aprendi que missão dada é missão cumprida. E vocês fazem isso também toda semana. Passam um prazo para vocês, vocês vão lá e foda-se. Tem que entregar. Se não entregar, alguém vai entregar. Não vai ser vocês. Mas no quartel não tinha isso, tu tinha que entregar. Então, o que eu posso dizer de tudo isso que eu passei, todas essas empresas que eu passei, todas as agências? Eu fiz muita coisa massa. Muita coisa. Deixei muita coisa para trás, muita coisa que aborrece as pessoas hoje. Eu tenho 3 tera de backup de projetos anteriores e eu vejo o código e, ó,
Maravilha. É só isso, é sempre isso. Não é, na verdade, até me orgulho do meu código, é bem bonito. A questão é, tipo, quantos de vocês aqui programam há mais de 5 anos, de repente? É bastante, então não tem. Eu estou falando besteira aqui para vocês. Só piadinha. Vocês utilizam padrões de indentação, padrão de codificação, e vocês sabem também que tem um prazo, tem o deadline, e o prazo geralmente é curto. E quando vocês recebem, geralmente o prazo já está estourado, ou vai estourar, e vocês não têm o que fazer se não baixar a cabeça e programar. Então, tem aquela frase, entregue é muito melhor do que perfeito. Não tem como deixar perfeito. Perfeito é o portfólio de vocês, que vocês vão demorar 10 anos para fazer. Sei como é que é. Também não fiz o meu. Também tem a questão de tu ter um projeto na mão, um script na mão, é melhor do que tu ter 2 voando. É melhor tu estar produzindo um do que tu estar pensando em 2. Ou pior ainda, um cara lá da China, da Índia, está pensando nesses 2 e fazendo esses 2, arranjando uma equipe para fazer por $1. Código bonito não significa que seja bom, né? Mas vou dizer para vocês que é indicativo. Se tu vê um código bonito, a grande probabilidade dele ser bom, dele funcionar, não interessa se está bem documentado. O código se autodocumenta. Vocês têm que autodocumentar o código. É o nome de função, nome de variável. Olha, uma indentação consistente, formatação consistente. O que vocês acham? Tudo que esse código não é consistente. Mas é bonitinho, né? Ele usa 3 tipos de estilo de indentação, mistura, tipo JavaScript, roda, compila. Vocês minificam, fica mais bonito ainda. O que eu posso dizer a respeito disso? Precisa de um esforço um pouquinho maior para a gente fazer coisa melhor, para a gente desenvolver e entregar código melhor. Como é que a gente pode fazer isso? Quantos de vocês usam um padrão rígido e fixo de indentação ou de formatação? A grande maioria, mas o resto da equipe de vocês também usa o mesmo? Sim? Não, né? Difícil. Tá, então, a gente também não tem muito tempo e a minha palestra é só baboseira, então eu vou passar bem por cima aqui que são os estilos de indentação, tá? E para vocês que quiserem depois dar uma olhadinha nesses códigos, executar, ver como é que está rodando, eu sempre tento fazer um código, mesmo que de exemplo, e por mais inútil que seja, com alguma piadinha. Talvez vocês gostem de ver depois. O Allman Style. Para que vocês usam Allman Style? Alguém usa Allman Style? Quem programa, de repente, em Kohana vai usar lá no PHP, porque é padrão da porcaria. Vocês usam? Não, Allman Style, nem para fazer o código de vocês em JS. Tipo, quais são os benefícios que o Allman Style tem em cima do padrão que a gente usa, do padrão que é lintado? Ele é mais visual, vocês não acham? Os blocos separadinhos ali. Não fica melhor de ver? Identificar o código pelos blocos, não fica? Eu considero o Allman Style um padrão quase perfeito, principalmente para debugar. Se eu pego um código ruim, o que eu faço? Quebro ele nesse estilo. Principalmente se eu pego um código assim, tipo, o Allman Style e o Walt Smith, vocês já devem ter visto programando em C. Alguém programou em C já. Usa o Borland, Compiler, Turbo C. Bom, né? É bacana. Pois é, então esses padrões, geralmente, vocês vão usar. E usam do começo do projeto até o fim, e se vocês não manterem, vocês vão se perder, porque no momento que tu começa a trocar o padrão, tu começa a escapar os blocos, tu perde aquela memética. A ideia de tu ter um padrão é tu memorizar o bloco pelo que ele aparenta ser, e quando tu estiver zapeando ali o código, tu achou. O que vocês acham do Horstman Style? É quase que um modelo Go Horse, né? Tipo, tu pega um cara que gosta de programar um one-liner e bota ele para programar, o cara vai fazer uma bosta assim. Mas é padrão. Padrão C, tipo, um monte de livro, um monte de tutorial, um monte de videoaula foi vendido nos anos 90 para fazer essas merda. Mas é bonito.
A maior parte dos minificadores gera um código bem parecidinho, claro, sem as tabulação, sem os espaços. E esse é o código que a gente usa. Esse é o padrão que a gente usa, na verdade. Ele tem a parte relativamente saudável de ser limpo, de ter os blocos separadinhos. Não tem muita perda de espaço. É o padrão que a gente está acostumado, o padrão que linta, geralmente, o padrão que o JS Beautify gera. FlameWar, qual delas é a melhor? E aí, gurizada, essa noite eu fui ver a votação. Definitivamente Whitesmith, mas deve ser um monte de cara que programa em Cortana. Ou gosta de Delphi, Pascal. Tá, a questão é, não tem o melhor. Não tem o melhor. O melhor estilo de indentação é o que vocês vão utilizar em conjunto com a equipe. A equipe de vocês vai se sentir confortável em utilizar ele, vocês vão conseguir manter o código, vocês vão conseguir manter a estrutura e manter o padrão, pelo menos até o momento que seja necessário vocês trocarem o padrão. Vai ser necessário, em algum momento vai ser necessário. E vai ser doloroso. Não existe melhor ferramenta, a não ser a ferramenta que vocês usam melhor ou melhor que se adapta à situação. E a melhor ferramenta hoje em dia não é o Sublime, mas é uma das melhores. Tem muito usuário, tem muito pacote, tem muito plugin. E o que vocês usam desses plugins de verdade? Eu uso 2, nem isso. Sério, tem muita baboseira aqui que vocês precisam para entregar o código direitinho, bonitinho. Só o editor, na verdade. Mas ele é muito bom. Na verdade, 3, o JavaScript Beautify, ele dá essa mãozinha quando tu pega um código de um colega que está muito ruim, está muito tenso de entender, o que vocês fazem? Deixam ele bonito. Automático. Não tem que pensar muito. E aí, se tu não entendeu o Beautify, cara, tem alguma coisa muito errada naquele código. VI, ou Vim, também tem muito plugin, tem tanto plugin, tanto script quanto o Sublime. Os usuários são muito mais maduros, a base de conhecimento em cima disso é muito, muito maior. Em compensação, aqui, quem é que começa agora a programar, que vai baixar a cabeça e aprender os atalhos de teclado do VI? Eu já tentei ensinar uma galera a usar o VI. Nem eu sei usar direito. E também tem os pluginzinhos que são as meninas dos olhos, né? 11 a cada 10 usuários de VI, pelo menos, instalam NerdTree. Só para ser bonitinho, porque é tri inútil, né? One-liners. A galera aqui, quantos de vocês têm Twitter e postam pelo menos uma vez por mês assim, um código de bizarrice no Twitter, assim, usando 140 caracteres? Ninguém, eu sou o único bizarro aqui. O único que gosta de fazer uma função que pode significar ou ser interpretado como alguma mensagenzinha, ter uma mensagem subliminar, um easter egg. Legal, sou o único bizarro. Qual é o impacto do código ininteligível? O impacto no projeto de vocês. Tá, vocês pegam um projeto que já está em desenvolvimento faz um ano e meio, cheio de JavaScript, cheio de biblioteca, cheio de plugin. Tem 3 plugins de validação. Vocês abrem o código e veem, tipo, primeiro, indentação trocada. Tipo, uma parte do código tem uma indentação, uma parte usa o Alma, outra parte usa lintado, outra parte meteram um minificador lá no meio. Metade do código usa tabulação e outra metade espaço, quando não usam espaço e tabulação na mesma linha. O que vocês fazem para corrigir isso? O que eu faço? Eu pego o código, dou uma beautifada nele. Deixo ele mais bacaninha, mais bonitinho, para pelo menos eu tentar entender. Qual é que é a merda disso? Vocês trabalham com versionamento, né? Quem é que usa Git, SVN? Todo mundo, né? Qual é que é a merda que tu tem de pegar um script grande, dar uma beautifada nele e aí tu comitar? É o diff, cara. O diff no arquivo inteiro, diff gigante, isso é um inferno. Conflito, cara. Tu vai dar um merge para produção, vai dar conflito. Tu vai ter que... Bom,
Vocês perderam já sono com isso, perderam hora de sono com isso. Essa refatoração maldita, o versionamento que ajuda bastante nessa hora. E obrigado pelos peixes, gurizada. Acho que acabamos por aí. Na verdade, vocês não querem ver nenhum live code, né? Tipo, é tribesteira, porque eu peguei o Note da minha guria ontem de noite, instalei o Sublime, configurei o VI e fiz uma porcariazinha no Gedit só para dizer que dá para fazer com o Gedit também essas bostas. Vocês não querem ver isso, né? Sim. O pluginzinho o pluginzinho de Gedit, deixei como um bônus aqui. Na verdade, eu peguei um que estava rolando nas interwebs aí, e ele baixava um repositório inteiro do JS Beautify, tinha mais uma referência ali para o caminho dele, tu precisava rodar com o... não era o Node, era uma outra interface para executar o JavaScript. Cara, não. Instala por npm, só dá um JS Beautify ali, só manda o shell rodar o comando, ele faz bonitinho. Isso para o Gedit. A parte legal de trabalhar com duas telas. Tá, não levem a mal, eu não configurei, não botei nenhum tema bonitinho, tá uma merda de entender o código, né? Tá, mas vou pegar aqui um exemplo. Tipo, o JS Beautify vocês já conhecem, né? Ele... O que acontece? Vocês podem, com o JS Beautify, ó, código bonito, né? Bem identado, bacaninha. Vocês bindam tecla de atalho só para ele lintar uma parte do código, se vocês quiserem. E isso, quanto tempo o cara perde para fazer isso, sabe? Só para executar, apertar 3 teclas. Quanto tempo o cidadão perde para deixar o código no minimamente legível? É bem pouquinho tempo. É um segundinho só. Mais 30 segundos para instalar o pacote. O Horstman Style. O que os creep aí gostam de fazer, os bizarrão, fica bonitinho. Só deixando ele rodar buildifado. Bonito, ele roda bonito. Fica bonito. Ele não melhora, ele não troca a sintaxe, ele só organiza. Vocês conhecem esses plugins, né? Conhecem? Bom, dá para ver, meu nome é Luana, né, pessoal? Então, deixa eu... Eu também não estou acostumado com esse teclado daqui. Ele é bem diferente do padrão do meu. Então, desculpa. Obrigado. Alguém traz um violão?
Tá certo isso? Tá, eu acho que tá certo. O VI, vocês sabem que tu pode trabalhar só selecionando uma parte do buffer que vocês estão brincando, né? Lá no outro canto. O problema é que desse scriptzinho, eu também tive que dar uma adaptada nele, porque quando eu testei ele lá no serviço, o Jonas está de prova, ele não estava funcionando. Daí, é bem pouco provável que dê problema, porque eu testei meia dúzia de códigozinho assim essa noite. Então, que bonito. Estranhamente ele demorou, mas ele não é para demorar, ele é para ser até bem mais veloz que o próprio Sublime nessa questão. Mas deve ser porque eu reprogramei ele para ele não dar os warnings que ele estava dando. Mas, tipo, no VI dá para fazer, dá para brincar, mas quem programa em VI não tem esse problema. O cara tem outros artifícios. O Gedit. O Gedit. Alguém quer editar uma função aí para a gente fazer, ou uma coisa para ele organizar para nós? Não, fica mais fácil, de repente. Na verdade, eu vou torcer para que ele funcione. Esse eu não testei ontem. Mas também, o que acontece? Aquele scriptzinho que eu mostrei para vocês, o Sublime na cabeça. O Gedit ele tem uma ferramentinha bem bacana que vocês podem fazer qualquer script em qualquer linguagem. Não precisa ser só Python, não precisa colocar hooks para executar externo, não precisa fazer nada. É só vocês cadastrarem com uma external tool. O Gedit ele é tão bom quanto o Sublime, tão bom quanto o VI, para qualquer coisa que vocês forem fazer. Quantas distribuições de Linux tem o Gedit? Todas. Não precisa instalar Sublime, não precisa instalar um monte de coisa. Quantas distribuições de Linux tem o VI? Todas. Aquele código bonito que eu mostrei para vocês. Ele funciona. Ele funciona. Tem que funcionar aqui, na verdade. 2 horas depois. Ó. Bonito, lintou. Ele funciona. Não sei, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu queria perguntar para vocês o que vocês utilizam de padrão, como é que vocês trabalham com padrão na empresa de vocês, como é que a equipe responde, que técnicas vocês usam, que métodos vocês usam. Editor config, para todo mundo. A gente coloca no repo o .editorconfig. A gente teve a batalha religiosa espaços versus tabs já há um tempo atrás. Meu ponto é, I don't fucking care, desde que seja a mesma coisa, consistente. E nossos repos agora vão com esse arquivinho junto e todo mundo tem plugin instalado para o seu editor favorito. Então o cara quer usar Sublime, usa Sublime, quer usar WebStorm, usa WebStorm, tem plugin para todos esses caras. Para Gedit eu não sei se tem, mas e a gente fez legal. A gente fez um grande refactor, então, uma vez por todas, dizendo, tá, vamos formatar tudo isso. A gente achou um script que fazia isso, reformatou todo o código, uma vez só. E a partir de agora a gente não tem mais aquele monte de conflito por formatação, por exemplo. E a equipe aceitou direitinho. Exato. Tiveram que aceitar, né? Sim. Foi meio na mala. Foi modelo goela abaixo ou foi tranquilo? Não, né, que na real a equipe toda toma a decisão junto. A única coisa, goela abaixo, foi assim, temos que fazer, temos. Todo mundo concordou. No dia seguinte estava feito.
Ninguém esperou e não se abriu muita discussão pelo formato. Se alguém não tiver de acordo, beleza, reformata a última vez e acabou. E aí tu sempre pode confiar na preguiça das pessoas, todo mundo aceitou o formato como estava, a gente pegou um padrão qualquer. Como o melhor programador vagabundo. Exato. Quer fazer só uma vez e já vamos para casa. Para quem talvez perdeu um pouco do ponto, existe um arquivo de manifesto, né, que tu pode definir como vai ser a tabulação, quantos espaços vai ser usado no projeto, e esse arquivo de manifesto existe uma série de plugins que funcionam em diferentes editores que podem ler esse arquivo. Então tu versiona junto com o teu projeto esse arquivo de manifesto e a partir daí todo mundo que trabalha naquele projeto automaticamente vai seguir aquele padrão de escrita de código. Isso, gurizada, acharam muito light, assim, muito leve, muito ruim? Na verdade, eu tenho uma pergunta. Aproveitando a tua experiência com desenvolvimento, principalmente em agências, tu comentou no começo da tua palestra que a gente, os desenvolvedores, nós recebemos alguma coisa para fazer e já é com prazo estourado, então a gente baixa a cabeça, programa, enfim. Tu não acha que existe aí algum problema entre operacional e comercial? Porque isso parece uma coisa tão comum na nossa vida de desenvolvedor. A gente sempre recebe alguma coisa com prazo estourado para ontem, e, enfim, tu acha que isso já está enraizado na nossa área? Tu acha que existe uma chance de mudança? O que a gente precisa fazer para acabar com isso? Tua opinião sobre isso? Puxa da tomada, todos os computadores, não tem mais, para de fabricar chip. Desde os anos 60, sério, isso é cultural. É que é difícil de mudar porque o cliente quer pagar pouco. Quando o cara quer pagar pouco, tu não tem muito tempo, não tem como vender para ele mais tempo, não tem como baixar a tua hora, não tem como baixar a hora da tua empresa. Vocês têm um orçamento mínimo para trabalhar e o cliente quer pagar pouco. Então, vocês vão ter que ir naquelas horas orçadas ali, sapatear. E geralmente é assim, geralmente estoura, a maior parte estoura. E quando não estoura para o cliente, estourou na vida pessoal de vocês. Eu aposto, todo mundo aqui já abraçou a hora, já virou noite, não cobrou do cliente, não cobrou de ninguém, só para entregar. Só para ter o gostinho de dizer assim, entreguei. E tu acha isso saudável? Não é saudável. Agora, nessa semana, 2 colegas ficaram tão ruins, os caras tão mal, sabe? Hospitalizado. Um foi hospitalizado, teve paralisia de parte do rosto. Cara, isso é estresse. Isso é horrível, é extremamente danoso. Só que como é que tu vai bater contra se antes de cobrarem o código, antes de cobrarem para programação, isso lá nos anos 60, quando tu tinha o problema, cara, tu tem um bug, tu tem um defeito no código, tu precisa disso para ontem. Então o programador ele vai ser estressado, o cara que entra nessa área, o cara vai ter que... Não, na verdade, hoje em dia eu vejo o seguinte, se o cara entrou na área da programação e ele não tem um mínimo de tolerância à pressão, ele não vai ser programador, ele vai sair, ele vai vazar. Então vocês automaticamente têm tolerância à pressão. Vocês sabem lidar com isso, vocês sabem trabalhar com isso. É comum da nossa área. É comum com publicidade, é comum quando tem uma deadline, tu vai trabalhar com pressão. Que se não for por tempo, vai ser no bolso. O que é pior? Na verdade, os dois são a mesma coisa. Então, fechamos por aqui? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Desculpa. Mais alguém? Pessoal, obrigado, John.